Essa semana estava lendo uma reportagem, inclusive da BBC Brasil, falando, né, sobre os riscos aí do consumo não, nem ingestão, não sei se a gente pode falar assim, uso excessivo do paracetamol, um remédio que é super popular, de fácil acesso, qualquer um pode comprar, mas isso traz vários riscos, né? Primeiro, o medicamento não precisa de receita, né? Realmente qualquer um chega na farmácia e pode comprar ali, mas há dados que mostram que esse medicamento é a principal causa de falência do fígado em países como Estados Unidos e Reino Unido. Então, dá pra gente inferir que a situação não seja muito diferente aqui, também abaixo da linha do Equador, não é? A gente conversa sobre esse assunto com o clínico geral do Hospital Sempre, o Arat Simões. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia pro senhor. Bom dia, pessoal. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje e sobre um assunto muito importante, né? Muito, doutor. E eu já começo perguntando isso. Ok, o paracetamol é um remédio com eficácia comprovada, a gente sabe, tem um acesso super fácil, é barato também, mas embute esses riscos, né? Pegando aí num caso mais grave, falência de fígado. Tem como a gente falar em um consumo que seja, seguro desse medicamento, aceitável? A partir de que momento já deve se preocupar, não é, com o uso aí do paracetamol? Sim, a gente pode dividir isso em algumas etapas. Primeiro, é importante falar que o paracetamol é um medicamento extremamente seguro de ser utilizado, né, pela população de modo geral. O grande problema se dá na quantidade e na frequência do uso do medicamento. Se a gente extrapolar aqueles limites determinados como seguros para a utilização, aí sim o paciente pode evoluir com quadros desde leves, moderados até grave, em que pode ocorrer a falência hepática e o paciente talvez ter necessidade até mesmo de um transplante hepático, né? Mas são condições específicas, né? Assim, tem pacientes que apresentam às vezes algumas comorbidades, aquelas hepatites crônicas, por exemplo, como hepatite B, hepatite C. O paciente etilista crônico é um paciente de grande risco para a gente e de grande preocupação, porque sabidamente, né, o álcool ele provoca lesão do fígado de forma grande, importante. Então, esse perfil de paciente a gente tem que tomar um certo cuidado na utilização do paracetamol. Mas, de um modo geral, se a pessoa utilizar com parcimônia, e com orientação de um médico, a chance de que ocorra algum problema, ela é baixa. Agora, doutor, quem fala é Murilo. Pois é, eu sei que é difícil falar uma quantidade assim, mas eu, vou pegar o meu caso, por exemplo. Eu sou alérgico à dipirona. Sim. Então, desde a infância eu faço uso de paracetamol. Há algum problema, algum perigo, assim, alguma dose diária, máxima, enfim, só pra gente tentar entender esse tipo de intoxicação aí, de problema que o paracetamol causa. Sim, bom dia, Murilo. Tem sim, tá? Assim, os estudos, eles mostram pra gente 2 pontos importantes, né? A gente pode falar que hoje, de forma segura, até 3 gramas de paracetamol dia, né, por um período curto de tempo. A gente coloca ali período curto, eu estou falando 5, 7, estourando 10 dias de uso consecutivo, a gente pode falar que isso é seguro. O que são 3 gramas, né, de paracetamol? Se você for olhar no mercado, aí, basicamente, os comprimidos, a gente tem de 500 miligramas e de 750 miligramas. Então, se você fizer o uso dessa medicação conforme a recomendação, que é um comprimido a cada 6 horas, mesmo sendo de 750 miligramas, você chegaria à dose máxima de 3 gramas dia, que é uma dose considerada segura. E os mesmos estudos falam que a partir de 4 gramas dia, ou seja, se a gente ampliar um pouquinho mais a quantidade desses comprimidos aí, já existe um risco elevado do paciente começar a apresentar o que a gente chama de hepatotoxicidade, né, que é essa lesão, né, essa agressão ao fígado. Então, se for falar de forma tranquila, falo, poxa, até 4 comprimidos dia, sendo que eu estou usando ali com intervalo recomendado de 6 em 6 horas, eu estou seguro. E, ao mesmo tempo, é tentar evitar o máximo possível de prolongar o número de dias consecutivos do uso da medicação. Doutor, bom dia. Luciana falando com o senhor. Permita-me, por gentileza, perguntar a pronúncia do nome do senhor, doutor?
Ô, Luciana, é Arate. Arate, então tá certinho. Isso, Arate minha mãe inventou Simões. esse nome esquisito, então ficou desse jeito. Não, tá perfeito, perfeito. Doutor, o senhor falou sobre os efeitos, né? Sobretudo no fígado. Mas como as pessoas podem perceber que elas estão passando do ponto, né? Exagerando no uso ali, na absorção, ou seja, na ingestão do medicamento? O que ela apresenta pelo corpo? Ou ela sente algumas outras coisas? Quais são os sintomas para que ela possa acordar assim, opa, tô exagerando aqui na dose? Isso, existe. Quando a gente vai pensar numa hepatotoxicidade, né, ou seja, essa agressão ao fígado, a gente pode falar que ela se manifesta, na verdade, em 3 fases diferentes. Né? A primeira fase, ela vai acontecer nas primeiras 24 horas após o abuso da droga. Né? E aí, classicamente, são sintomas muito leves e bem inespecíficos. São náuseas, vômitos, às vezes uma sudorese assim, excessiva, sensação de mal-estar e como se tivesse aquela fraqueza importante que a gente não consegue explicar. Isso já começa normalmente com 2 a 3 horas após a ingestão da medicação em quantidade excessiva. Passando por um segundo momento, né, ali do primeiro até o 3º dia, já acontece um grau de lesão no fígado de forma mais significativa. E da mesma forma, os sintomas eles tendem a se manifestar de forma mais grave. Então já vem uma dor abdominal intensa, o que a gente chama de icterícia, que é aquele paciente com aquela pele amarelada, os olhos amarelados. O fígado pode aumentar de tamanho e dar dor no local. E às vezes aí, se o paciente já tiver, né, de frente ao médico, vai fazer alguns exames e tem alguns exames ali que já indicam isso para a gente. E já numa fase um pouco mais tardia, mais grave, ali no 3º, 4º dia já desse abuso excessivo, aí a resposta inflamatória está tão intensa que o paciente vai manifestar sintomas de insuficiência hepática mesmo. Então já pode ter sangramento, muita confusão mental, desorientação e às vezes até problema nos rins. Ele pode até mesmo ter alteração na quantidade ali, na facilidade de urinar. Doutor, para a gente terminar, a gente está falando de uma substância específica, o paracetamol. Tem alguma outra substância que o senhor acha importante de a gente destacar aqui sobre riscos ligados aí à automedicação? E geralmente são medicamentos cujo acesso é muito fácil, né? Você chega na farmácia, compra, não precisa de receita nem nada. Algum outro que o senhor acha importante a gente destacar aqui? Nesse contexto é muito fácil a gente falar dos anti-inflamatórios também, né? Porque aí o paracetamol, a função dele, na maior parte das vezes, é alívio de dor e de febre. Os anti-inflamatórios, as pessoas abusam também da mesma forma para aliviar a dor. E acesso também é muito fácil. E a gente consegue perceber classicamente aí os danos tanto do sistema digestivo quanto do sistema renal do paciente. Então também são medicações que as pessoas devem evitar ao máximo utilizar sem orientação médica. Lembrando que todo medicamento, gente, assim, ele tem a sua importância, ele tem o momento certo de ser utilizado, mas desde que seja orientado da forma correta. Né? A compra de medicamento aí de forma espontânea, ou porque o vizinho falou que foi bom, ou porque um amigo falou que utilizou o remédio, não deve ser feita. Deve sempre ser seguida uma orientação médica para a utilização desses medicamentos. Perfeito. Importantes aí as informações do Dr. Arate Simões, clínico geral do Hospital Semper. Doutor, muito obrigado, viu, pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, pessoal, um bom dia. É sempre importante a gente falar de saúde aí para a população de modo geral. Com certeza. Perfeito. E todo mundo tem a sua farmacinha em casa, né? Não tem jeito.